Olá pessoal, chegamos agora à última aula do nosso módulo sobre anglicanismo, identidade, missão e serviço. Já falamos inicialmente sobre missão na primeira aula, o que significa, qual a compreensão anglicana de missão. Falamos sobre a identidade anglicana, nosso jeito de ser igreja na segunda aula. Falamos sobre a Missio Dei e a realidade da Missio Dei dentro do nosso contexto, né? A Missio Dei e o anglicanismo na realidade que a gente vive hoje. E agora vamos falar um pouquinho sobre o testemunho cristão e o serviço no mundo. Muitas coisas que eu vou colocar agora, a gente já conversou nas aulas anteriores, mas acho que é um momento da gente enfatizar essa dimensão do serviço e chamar a atenção para alguns aspectos como uma conclusão também desse módulo, lembrando que, como a gente colocou desde o início, a gente está tentando pensar o anglicanismo como algo que se relaciona de forma indissociável a essas três dimensões, né? Então, a nossa identidade é uma identidade que nasce da missão, né? E que, ao mesmo tempo, se implica no serviço, né? Assim como o serviço está intrinsecamente ligado à missão e à nossa identidade. Então, essas três coisas são indissociáveis dentro da tradição anglicana. E como roteiro da nossa fala de hoje, a gente vai pensar um pouquinho, em primeiro lugar, sobre o reino de Deus e a lógica subversiva do serviço, né? Em segundo lugar, sobre o serviço como disciplina espiritual para o aprofundamento da vida cristã. Em terceiro, o serviço como princípio constitutivo das comunidades cristãs. E, por fim, o serviço como testemunho, ação profética e caminho de transformação. Então, para começar, o reino de Deus e a lógica subversiva do serviço. Como a gente já lembrou nas aulas anteriores, as boas novas de Jesus, o evangelho de Jesus, significam exatamente a proclamação da chegada de um outro reino, né? Quando Jesus começa a pregar, ele começa a pregar no mesmo sentido que João Batista já pregava: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado, né? Quando ele envia os seus discípulos, ele envia os seus discípulos com a mesma mensagem: vão e digam, tem uma boa notícia, né? Tem um evangelho, uma boa notícia para vocês. O reino de Deus já está no meio de nós, né? O reino de Deus está próximo a nós. Por que isso é uma boa notícia? Porque o reino de Deus significava uma outra forma das pessoas viverem, se relacionarem consigo mesmas, com as outras pessoas, com a natureza, com o próprio Deus, né? E o sinal disso eram as ações missionárias. Vão, digam que o reino de Deus está no meio de nós, curem as pessoas, ressuscitem as que estão mortas, libertem as que estão escravizadas pelo diabo, proclamem a recuperação da dignidade daquelas que estavam excluídas. Essa é a mensagem do Evangelho, essas são as boas novas. Há um novo reino, há uma nova forma de viver que a gente precisa construir. E essa forma, ela vem de Deus. Esse é o projeto de Deus. Esse é o reino de Deus. Arrependam-se do que vocês fizeram, aprenderam a fazer, foram levados a fazer nessa realidade, e vamos viver uma nova realidade. Mas qual é a lógica desse novo reino, né? Se o reino que Jesus condenava, né, sobre o qual ele chamava ao arrependimento, era um reino de dominação, de exploração da fraqueza, de exclusão, de morte, qual é a lógica desse reino de Deus? O que significa esse reino de Deus? E essa resposta eu queria buscar num texto que eu acho belíssimo, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versos de 25 a 28. Nele a gente vê exatamente como a lógica que
que Jesus estava propondo era uma lógica extremamente subversiva em relação à lógica que era dominante na época e que eu diria que não é muito diferente das lógicas que são dominantes em nossa realidade hoje, né? Nesse texto de Mateus 20, Jesus estava conversando com os discípulos quando dois deles chegam pedindo para se sentarem ao seu lado no seu reino, né? E a lógica que está aí é a lógica do rei poderoso, né? Do reino de poder. Então, você tem a ideia de que, Jesus está pregando um novo reino, então ele vai ser rei. Se ele vai ser rei, ele vai ser o mais importante, né? Então, o que é que a gente quer? Quer ser, se ele é o primeiro, a gente é o segundo, né? Vamos ser assim do topo, da elite do reino de Jesus. E os discípulos chegam lá pedindo isso. Muito parecido com alguns modelos de missão que a gente conhece nos dias de hoje, né? Você é feito para ser cabeça e não cauda, você tem que ser rei, você tem que ser destaque, ser o principal, ter sucesso. Os discípulos estavam exatamente nessa lógica, né? Deixa a gente se sentar, um à tua direita, outro à tua esquerda. E aí se encontra o texto que a gente vai ler. Jesus os chamou, né, Tiago e João, Boanerges, né, filhos de Zebedeu, filhos do trovão, como Jesus os chamava, e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Domínio, poder. Não será assim entre vocês. Nossa lógica é outra. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente a lógica do reino de Deus que a gente está proclamando nas Boas Novas é outra. Não é a lógica da hierarquia, da importância da elite, que era muito forte, inclusive, no modelo religioso dos hebreus, né? A honra, as principais cadeiras, né? Como ele dizia, os fariseus e os escribas que buscam as principais cadeiras, né? Sentar-se numa posição de destaque. Jesus diz, a lógica do reino que eu estou propondo e que eu estou dizendo para vocês proclamarem é outra. A gente chama de reino, mas é totalmente diferente do que vocês estão acostumados a entender como reino, né? Essa palavra reino, inclusive, ela cria alguns problemas quando a gente a utiliza, porque muita gente identifica reino exatamente a essa visão monárquica, hierárquica, onde você tem uma nobreza e uma elite. Mas Jesus usa essa palavra de forma claramente irônica, né? Ele usa essa palavra para desconstruir a noção de reino, não para se adaptar à noção de reino, né? Ele usa essa palavra para dizer o reino que eu proponho é um anti-reino, né? É um reino diferente disso que vocês estão acostumados a pensar como reino. É um reino onde aquele que quiser ser o primeiro seja o mais simples, seja o último, né? Aquele que quer ser líder, seja aquele que serve. E o modelo para isso é o meu próprio modelo, né? O filho do homem, né? Aquele que se humaniza, e os reis daquela época costumavam ter títulos geralmente associados a animais poderosos, né? O filho do leão, né? Ou a coisas poderosas. Os próprios irmãos Tiago e João, né, são apelidados de filhos do trovão, né? Boanerges, né, aqueles que são poderosos. Jesus diz, eu sou o filho do homem, né? Não sou o filho do leão, não sou o filho da águia, né? Não sou o filho do trovão ou de algo poderoso. Eu sou o filho do homem, vamos pensar humanamente, né? É assim que Mateus o apresenta no Evangelho. E ele diz, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Esse é o modelo que vocês têm que exercer. E pensar nisso em relação à nossa tradição e à nossa proposta anglicana é pensar que se a gente se desafia hoje a quebrar a lógica colonial, que foi a lógica original tanto da colonização quanto das missões anglicanas, né? As missões que vêm com aquela mentalidade de as pessoas precisam conhecer a palavra de Jesus para serem salvas, né? Mas isso estava muito centrado no modelo cultural do que era ser anglicano, do que era ser cristão também. E a gente se propõe com a noção de Missio Dei a quebrar essa lógica, né? E o que significa viver a missão, viver a Missio Dei, o que significa ser anglicano nesse contexto? Se a gente quer encontrar um caminho para isso, esse caminho é o caminho do serviço. As pessoas não vão entender e não vão acreditar, e com razão, né? As pessoas não vão encontrar o reino de Deus se ele não estiver presente. E o reino de Deus não está presente se não houver ali a lógica do serviço. E a lógica do serviço, ela é extremamente subversiva. A princípio, ela parece boazinha, né? A princípio, a ideia de serviço parece associado a ser bobinho, né? A ser tímido. Inclusive, a gente escuta muito esse tipo de afirmação. Isso que você está dizendo é ser besta, né? É servir e não ser servido é ser besta. Mas muito pelo contrário, a história do Evangelho nos mostra que essa lógica é uma lógica extremamente poderosa, em um certo sentido, e perigosa, né? E poderosa exatamente por ser perigosa, porque é uma lógica que denuncia toda forma de dominação, opressão, desigualdade e hierarquização, né? Quando você passa a levar a sério e a buscar viver a lógica do serviço, isso incomoda outras pessoas que acham que o normal é e deve ser as pessoas quererem ser servidas. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E isso é normal, né? Eu faço isso porque eu sou normal, né? Se eu tenho dinheiro, se eu tenho riqueza, se eu tenho privilégio e eu busco ser servido, não é porque eu estou errado, né? Isso é o normal, é o que todo mundo faz. Se alguém chega e faz alguma coisa diferente, ou eu estou errado, né? Ou essa pessoa é problemática, é doente, ou ela está errada, né? Ou ela é encrenqueira, né? Então, viver a lógica do serviço é criar problema. Viver a lógica do serviço é confrontar quem é beneficiado pela lógica da dominação, da opressão, da desigualdade. E quem é beneficiado por ela são exatamente os grupos e as pessoas mais poderosas. Viver a lógica do serviço é criar problema com quem é poderoso, né? E não é à toa que o próprio Jesus foi perseguido, difamado, moralmente desmoralizado, preso, torturado, assassinado. Não é à toa que os discípulos de Jesus que buscaram seguir os seus passos, passaram por processos semelhantes, né? Mas o outro aspecto é que também não é à toa que essa lógica construiu uma impressão tão grande na história da humanidade que a gente está falando dela 2000 anos depois, né? Que embora muitas vezes o Evangelho tenha sido escondido, né? Apagado pela lógica do poder, né? E quase esquecido pela igreja oficial, mas ele continuou sobrevivendo nas margens e fez muita diferença ao longo da história toda, né? A lógica do reino de Deus é uma lógica da esperança que não morre, de uma outra realidade, de um outro mundo possível. É uma lógica que faz com que aqueles que são subalternizados
tenham coragem de sobreviver e de lutar por uma outra realidade. Então, nesse sentido, a lógica do reino de Deus, a lógica do serviço, é uma lógica extremamente subversiva e extremamente poderosa. É uma lógica que, quando você está mais por baixo, faz com que você diga: essa situação não tem a última palavra, eu não sou fraco, né? Eu estou dentro de uma relação de subalternização, mas essa relação, ela não é a realidade, ela é o que está acontecendo agora e é possível transformar e mudar essa realidade. Segundo aspecto que eu chamaria a atenção é que, nesse sentido, o serviço pode e precisa ser vivido dentro da tradição cristã e dentro da tradição anglicana como uma disciplina espiritual, uma disciplina para o aprofundamento da vida cristã. Se a gente quer transformar o mundo e a realidade, isso passa, em primeiro lugar, ou concomitantemente, não é uma questão de etapas, mas passa paralelamente por a gente transformar a nós mesmos, né? A gente precisa aprender, assim como a gente é condicionado desde criança a aprender as lógicas e as regras do mundo real, né? Esse mundo de desigualdade, de competição, de individualismo, né? A gente precisa se formar e se educar para aprender a viver uma outra lógica, né? E nesse sentido, mais do que uma lógica subversiva para fora, o serviço é uma lógica transformadora para dentro, né? O serviço nos ajuda a transformar nós mesmos, como diz São Paulo aos Romanos, né? A carta de Romanos, não vos conformeis com esse mundo, né? Transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é necessário, para a gente testemunhar o Evangelho do Reino, é necessário a gente se transformar, né? A gente não se conformar e a gente se transformar. E aí a lógica do serviço é também, nesse sentido, uma disciplina espiritual. É preciso e é possível, através da medida em que a gente busca viver a realidade do serviço, busca exercer o serviço de fato, e toda a tradição espiritual, da espiritualidade cristã e da espiritualidade anglicana está cheia de testemunhos nesse sentido. Viver o serviço é uma forma de descobrir um outro olhar sobre o mundo. É uma forma de ver o mundo e, consequentemente, se ver de outra forma. É uma forma de se libertar, inclusive, da ansiedade e da obrigação de estar sempre por cima, de estar bem sucedido, de estar ocupando certas posições, de galgar certos símbolos de poder. Viver a espiritualidade do serviço é é perceber que a gente pode sim ter outros valores, viver de outra forma, não se deixar escravizar pela lógica do mundo, né? Então, nesse sentido, o serviço é uma dimensão de espiritualidade. O terceiro aspecto que eu chamo a atenção é que o serviço, nesse sentido, também é um princípio constitutivo das comunidades cristãs, né? Como a gente também já disse em outras aulas, e a gente retoma agora, viver o reino de Deus é algo coletivo. É impossível você viver a realidade do reino de Deus, você dá testemunho do reino de Deus sozinho, né? Dar testemunho do reino significa construir uma outra forma de se relacionar. Consequentemente, significa construir comunidade. E não há lugar melhor para exercitar essa espiritualidade do serviço do que a comunidade cristã. Aliás, não existe comunidade cristã sem essa vivência do serviço. Aí há uma outra forma da gente falar de serviço, que é muito presente no Novo Testamento, que é a palavra dom, né? Dom é dádiva, doação, né? E na reflexão dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos, dos primeiros seguidores de Jesus, que tentaram viver essa realidade do reino, que tentaram viver as comunidades do reino de Deus, eles vão descobrir que as comunidades do reino de Deus dependiam da troca dos dons, dependiam da troca do serviço, né?
E aí em muitas cartas vão aparecer expressões do tipo, como essa que a gente viu de Jesus, de quem busca ser o primeiro, né? Uns dizem eu sou de Paulo, outros de Apolo, né? Mas todos nós somos de Deus, e a espiritualidade do serviço e dos dons nos ensina. Todas as pessoas têm dons, todas as pessoas são um dom de Deus, todas as pessoas têm o dom da vida, todas as pessoas têm algo a oferecer, algo a trazer, todas as pessoas podem prestar o serviço. E aí a comunidade muitas vezes também se torna um espaço de levar aquelas pessoas que se achavam nada, que se achavam desprovidas de qualquer dom, que se achavam desprovidas de qualquer virtude, a se descobrir como filhas e filhos de Deus e como pessoas que têm sim algo a oferecer, né? Ali na comunidade você descobre que sabe cantar, você descobre que é capaz de fazer teatro, você descobre que é capaz de ouvir com paciência uma pessoa que está sofrendo, você descobre que é capaz de oferecer amor a alguém que está solitário, você descobre que é capaz de cuidar com diligência das finanças de uma comunidade que precisa administrar a bolsa comum. Você descobre muitas coisas. A comunidade cristã é esse espaço de descoberta dos dons e de vivência dos dons, e a comunidade cristã só existe se existir esse serviço mútuo. Se todo mundo que estiver ali na comunidade aprender a pensar por outros valores, né? Aprender que ali a gente está para trocar os dons, né? E que o que a gente deve buscar e o que nos dá mais alegria é servir, é poder oferecer os nossos dons às outras pessoas. E que aí muitas vezes receber os dons é uma forma de partilhar dessa comunidade também, é uma forma inclusive de fazer o outro feliz. Se deixar servir é até válido, quando isso é uma forma de fazer o outro feliz também, né? De perceber que deixar o outro descobrir o dom, deixar o outro me servir com o dom, é uma forma de fazê-lo crescer. E aí a diferença entre o servir e o ser servido muitas vezes se torna mínima ou desaparece, né? Porque ao mesmo tempo que você é servido, você serve, e vice-versa. E aí a lógica, a subversão da lógica do domínio, da hierarquia, ela se torna absoluta, né? A própria noção de quem serve e quem é servido desaparece, né? Essa é talvez o que de melhor a gente pode almejar numa vida comunitária cristã. A gente chegar ao ponto em que a oferta dos dons, a troca dos dons é tão plena e tão ampla que desaparece qualquer noção de diferença entre quem serve e quem é servido. Óbvio, não é um caminho fácil, né? Não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que acontece o tempo todo, mas se a gente se aproxima um pouco mais e um pouco mais, isso começa a fazer diferença na realidade. E isso leva então ao nosso quarto ponto: o serviço como testemunho, ação profética e caminho de transformação. Como as pessoas vão acreditar que o reino de Deus chegou? Se vocês se amarem uns aos outros, né? Como as pessoas vão acreditar que o reino de Deus chegou? Né? Se vocês viverem a lógica do serviço, né? Se vocês servirem, se vocês curarem os doentes, passarem óleo nas feridas de quem está sofrendo, se vocês chamarem à vida quem está morrendo, se vocês proclamarem a liberdade de quem está sendo escravizado. Esse é o testemunho que muda a realidade. Então, se a gente é chamado a viver a Missio Dei, a falar, a proclamar as boas novas, a atender, a nutrir novas comunidades, ensinar, batizar, criar comunidade, atender às necessidades humanas, transformar as estruturas injustas da sociedade, mudar a relação com a natureza, tudo isso só pode acontecer de fato se a gente
muda a lógica da gente se relacionar com os outros, uns com os outros, conosco mesmo e com a própria realidade que está ao nosso redor. Nesse sentido, o serviço se torna não só um elemento de subversão, um elemento de disciplina espiritual, autotransformação, um elemento de construção da comunidade, mas se torna um elemento de testemunho, de ação profética, de denúncia profética em um caminho de transformação da realidade. Eram esses aspectos que eu tinha para ressaltar nesse último tópico, né? Então, o testemunho cristão e o serviço no mundo, comunhão, missão e diaconia, lembrando que esse é um desafio para todas as comunidades cristãs, mas que a gente, dentro da tradição e da comunhão anglicana, tem se desafiado também a refletir, a pensar sobre essas coisas e a pensar sobre o significado disso para a nossa realidade. Nós também temos dons, né? Nós somos uma igreja pequena, nós somos uma igreja com pouca infraestrutura no contexto brasileiro, mas nós temos uma história, nós temos experiências, nós temos redes de relação, nós temos um conjunto de aprendizados, nós temos literatura, nós temos arte, nós temos tanta coisa que a gente pode oferecer para essa realidade, né? Mas para isso a gente não pode chegar com arrogância, senão isso não é testemunho do reino. A gente precisa, em primeiro lugar, aprender que a lógica do reino de Deus é a lógica da humildade e do serviço. A gente precisa construir comunidades em que a gente experimente e vivencie isso comunitariamente. A gente precisa permitir que essas lógicas nos transformem e aí a gente pode fazer diferença dentro da nossa realidade, do nosso mundo.